Se você, ex-presidiário, conseguir fechar este negócio, eu o contratarei, disse Rodrigo Mendes, com a voz carregada de escárnio, enquanto se recostava em sua cadeira de couro. Quer saber? Eu até o nomeio diretor comercial. Mas, se você fracassar, quero você fora daqui e nunca mais pisando em uma sala de reuniões de verdade. A sala de conferências da Mendes & Associates ficou em silêncio, exceto pelas risadas abafadas dos executivos em seus ternos italianos. Diego Silva, de 34 anos, estava no centro daquele palácio de vidro reluzente, cercado por homens que o olhavam como se ele fosse algo que tivessem raspado de seus sapatos. 6 meses após sair da prisão federal, onde cumpriu 5 anos por fraude financeira, Diego havia enviado 47 currículos, 12 entrevistas, 0 retornos após a verificação de seus antecedentes. Esta entrevista, por meio de um programa de reintegração, deveria ser diferente. Em vez disso, transformou-se em uma execução pública. O contrato está bem aqui, continuou Rodrigo, deslizando uma pasta grossa sobre a mesa de conferência polida. Preciso fechar este acordo com a Wang Industries até o final do expediente de hoje, ou perderemos 50 milhões. Meus 3 melhores negociadores tentaram por 2 semanas e fracassaram. Mas você, com sua ficha criminal por fraude eletrônica, vai ter sucesso onde Harvard e Stanford falharam, não é? A sala explodiu em risos mal contidos. Até a assistente que trouxera o café não conseguiu esconder o sorriso de pena. O maxilar de Diego se contraiu, mas seus olhos permaneceram calmos. Calmos demais. Era o tipo de quietude que só se conquista sobrevivendo a algo muito pior do que uma sala cheia de executivos arrogantes. O senhor Li Wei, o principal investidor chinês e o motivo de toda a negociação, estava sentado na outra ponta da mesa, observando tudo em silêncio. Seus olhos estreitos estudavam cada movimento, cada respiração naquela sala. Ele não entendia português completamente, mas entendia perfeitamente a linguagem universal do desprezo. "Posso ver o contrato?" perguntou Diego baixinho, sua voz cortando o escárnio. "Ah, agora ele quer ver." Rodrigo se virou para seus executivos com um ar teatral de descrença. "Senhores, temos um especialista aqui, formado pela Universidade da Prisão, com especialização em crimes financeiros. Talvez ele tenha aprendido negociação internacional entre uma briga de cela e outra." Mais risadas. Diego manteve sua expressão neutra, mas algo brilhou em seus olhos que ninguém naquela sala conseguiu identificar. Não era raiva, não era vergonha. Era algo muito mais perigoso, a serenidade absoluta de alguém que já havia enfrentado humilhações infinitamente piores e sobrevivido para contar a história. Ao pegar a pasta, a mente de Diego voltou aos 5 anos atrás de paredes de concreto e grades de aço. A prisão federal de segurança média, onde ele passou 1.825 dias, não destruiu sua mente como havia destruído seu corpo naqueles primeiros meses brutais. Enquanto outros presos jogavam cartas ou brigavam por território, Diego devorava todos os livros de negócios, livros didáticos de economia e manuais de direito empresarial que conseguia acessar na biblioteca da prisão. 3 horas por dia. Todos os dias. Durante 5 anos seguidos. O crime que o levou para lá? Uma condenação por fraude eletrônica em um negócio imobiliário, onde ele havia sido o bode expiatório de um esquema muito maior do que qualquer um imaginava, provava isso. Mas isso não importava mais. Ninguém quer ouvir a versão dos fatos de um condenado. "Quanto tempo eu tenho?" perguntou Diego, examinando rapidamente o contrato de 200 páginas escrito em mandarim, inglês e português. "Você tem exatamente o tempo que eu achar divertido assistir você tentar", respondeu Rodrigo. "Mas já que você insiste em se humilhar, vamos tornar isso interessante." Ele se levantou, aproximando-se com um sorriso predatório. "É o seguinte, você tem até o final do expediente de hoje,
6 horas para convencer o Sr. Liu e sua equipe a assinarem este contrato. Se você conseguir, além do emprego e da posição de diretor, eu pessoalmente lhe pagarei os 200.000 rajais como bônus de assinatura. A sala ficou em silêncio. Até os executivos pararam de rir. Aquela quantia era absurda para uma simples contratação. Mas quando você fracassa, continuou Rodrigo baixando a voz para um tom mais cruel, você assina um documento reconhecendo publicamente sua incompetência e concordando em nunca mais procurar emprego em empresas sérias. Você volta para onde pertence. Talvez segurança em um estacionamento ou algo assim. Diego observou o Sr. Liu, que agora prestava total atenção. O investidor chinês franziu levemente a testa como se algo naquela situação o incomodasse profundamente, mas permaneceu em silêncio. Eu aceito, disse Diego simplesmente pegando a pasta. Mas precisarei de uma sala de conferências privada com o Sr. Liu e sua equipe, sem interferências. Ah, agora ele tem condições, riu Rodrigo. Tudo bem, ex-presidiário. Use a sala de conferências 3. Tenho 6 horas para preparar seu discurso de despedida. Enquanto Diego caminhava em direção à porta com a pasta debaixo do braço, ele podia ouvir os sussurros e risinhos. 5 anos preso e ele acha que vai fechar um negócio de 50 milhões, murmurou alguém. O coitado provavelmente nem consegue ler um contrato direito, acrescentou o outro. O que nenhum deles sabia, o que o arrogante Rodrigo Mendes jamais poderia imaginar, era que durante aqueles 5 anos na prisão, Diego Silva não apenas lera sobre negociações internacionais. Ele estudara obsessivamente a cultura empresarial chinesa, aprendera mandarim básico com um colega de cela imigrante e memorizara todas as técnicas de negociação conhecidas no mundo corporativo. E havia algo mais, algo que só seria revelado nas próximas horas, quando aquele contrato supostamente impossível começaria a se desenrolar de uma forma que ninguém naquela elegante sala de reuniões poderia prever. Assim que a porta da sala de conferências 3 se fechou atrás de Diego e da delegação chinesa, Rodrigo abriu uma garrafa de uísque escocês premium. Isso vai ser divertido, disse ele aos executivos. Em 6 horas teremos a prova definitiva de que ex-criminosos não se tornam empresários. Não importa quantos programas sociais eles inventem. O que ele não percebeu foi o olhar que o Sr. Liu lançou para trás antes que a porta se fechasse completamente. Não era um olhar de pena para o jovem ex-presidiário. Era algo completamente diferente. Era respeito. Se você já foi julgado pelo seu passado antes mesmo de ter a chance de mostrar quem você realmente é, então sabe que às vezes a dor da humilhação se torna o combustível mais poderoso que existe. Assine para ver como Diego transformaria as próximas 6 horas no maior pesadelo da vida de Rodrigo Mendes. E como um simples ex-presidiário estava prestes a ensinar uma lição de negócios que nenhuma universidade de elite jamais poderia proporcionar. A sala de conferências 3 era menor, mais íntima. Diego colocou o grosso contrato sobre a mesa e olhou diretamente para o Sr. Liu Wei, que estava sentado com seus 3 sócios, todos o observando com expressões indecifráveis. Senhor Liu, Diego começou em inglês, então fez uma pausa. Respirou fundo e mudou completamente de idioma. Sua voz carregava a precisão tonal do mandarim enquanto falava diretamente com o investidor. Prezado Sr. Liu, antes de começarmos, quero me desculpar. O senhor não deveria ter sido forçado a presenciar aquela demonstração desrespeitosa. O choque no rosto do Sr. Liu foi imediato. Seus associados se inclinaram para a frente, com os olhos arregalados. Pela primeira vez desde que entraram na Mendes & Associates, a delegação chinesa parecia genuinamente interessada. O Sr. Liu respondeu em mandarim, seu tom mudando de uma formalidade fria para algo mais caloroso. Diego continuou a conversa fluentemente, discutindo não o contrato, mas o respeito cultural, a honra nos negócios e o conceito de reputação.
algo que Rodrigo Mendes havia destruído publicamente naquela sala de reuniões. Enquanto isso acontecia a portas fechadas, Rodrigo já estava com 3 doses de uísque na sala de conferências principal, entretendo seus executivos com piadas cada vez mais cruéis sobre as perspectivas de Diego. Aposto que ele está lá dentro agora, tentando parecer inteligente, riu ele, afrouxando a gravata. Provavelmente lendo o contrato de cabeça para baixo. Os executivos riram obedientemente, mas James Morrison, o diretor financeiro da empresa, parecia desconfortável. Rodrigo, talvez estejamos sendo muito duros. O programa de reintegração disse que ele tinha um diploma em economia de antes de se tornar um criminoso. Rodrigo o interrompeu bruscamente. Esse diploma não significa nada agora. Uma vez criminoso, sempre criminoso. Ele passou 5 anos aprendendo a ser um criminoso melhor, não um empresário. Mesmo assim, insistiu James em voz baixa, o Sr. Liu pareceu incomodado com a forma como o tratamos. Rodrigo acenou com a mão desdenhosamente. Liu vai superar isso quando aquele ex-presidiário sair de mãos vazias. Os chineses respeitam a força, não casos de caridade. Estou fazendo um favor a todos ao expor essa ridícula fantasia de reabilitação. De volta à sala de conferências 3, Diego abriu o contrato na página 47. Seu dedo percorreu uma cláusula escrita em chinês jurídico denso. Ele falou com cuidado, apontando caracteres específicos. O que ele explicou ao senhor Liu fez o rosto do investidor se transformar de curiosidade para algo muito mais sério. O Sr. Liu puxou o contrato para mais perto, lendo atentamente. Ele falou rapidamente com seus associados em mandarim, sua voz se elevando ligeiramente. Diego observou sem dizer mais nada, deixando a descoberta se consolidar. O Sr. Liu olhou para Diego com uma expressão que misturava choque com algo próximo à gratidão. Ele fez uma pergunta em mandarim. Diego assentiu. Depois pegou o celular e abriu um documento que havia preparado durante sua última semana na prisão. Uma análise detalhada do direito contratual internacional, especificamente sobre as regulamentações chinesas de aquisição corporativa. O documento estava em mandarim, perfeitamente formatado, juridicamente preciso. 5 anos antes, Diego era um analista comercial em ascensão em uma empresa de investimentos de médio porte em Chicago. Ele tinha 29 anos, estava noivo de Sarah e planejava um futuro que parecia brilhante e ilimitado. Então, seu supervisor, Marcus Webb, o abordou com o que parecia ser um negócio imobiliário de rotina. Assine aqui, disse Marcus, é apenas a papelada padrão para a aquisição da propriedade Henderson. Diego assinou. Ele confiava em Marcus. Eles trabalhavam juntos há 3 anos. 2 semanas depois, agentes federais prenderam Diego em seu apartamento às 6 da manhã. O negócio Henderson era um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do exterior com empresas de fachada. As assinaturas nos documentos fraudulentos eram de Diego. Marcus havia desaparecido nas Ilhas Cayman com $8 milhões. O defensor público de Diego estava sobrecarregado e mal remunerado. O promotor tinha uma pilha de documentos com a assinatura de Diego. O júri levou 4 horas para condená-lo. Sarah o deixou antes da sentença. Seus pais pararam de atender suas ligações depois que a mídia o rotulou de golpista. Pena mínima de 8 anos. Cumpriu 5 por bom comportamento. Durante esses 1.825 dias, Diego fez uma escolha. Ele poderia deixar a amargura consumi-lo ou poderia emergir mais forte do que o homem que fora ingênuo o suficiente para confiar na pessoa errada. Ele escolheu a segunda opção. Cada livro, cada aula de idiomas com seu companheiro de cela Chen, cada noite estudando sob a luz fraca da cela, tudo era preparação para uma segunda chance que ele nem tinha certeza se viria. A porta da sala de conferências 3 se abriu. Diego saiu, com o rosto indecifrável. Atrás dele, o Sr. Liu e seus associados reuniam seus materiais, conversando intensamente entre si em mandarim.
Rodrigo levantou-se de um salto da cadeira, o uísque fazendo um leve barulho ao se derramar em sua bebida. Isso foi rápido. Acho que até você percebeu o quão ridículo isso foi, né? Onde está meu documento para você assinar? Diego passou por ele sem responder, indo em direção ao seu paletó na cadeira perto da entrada. Ei, estou falando com você, ex-presidiário. A voz de Rodrigo se elevou. Você me deve um pedido de desculpas por ter feito todos perderem tempo com sua pequena fantasia de presidiário sobre ser um verdadeiro empresário. O senhor Liu saiu da sala de conferências com uma expressão severa. Aproximou-se de Rodrigo e falou em inglês com forte sotaque. Sr. Mendes, precisamos conversar. Em particular, agora. O sorriso confiante de Rodrigo vacilou um pouco. Claro, Sr. Liu. O senhor gostou de observar nosso pequeno experimento social? Eu lhe disse que programas de reabilitação são apenas... Em particular, repetiu o Sr. Liu, em um tom que não admitia discussão. No seu escritório, imediatamente, o investidor chinês caminhou em direção à sala de Rodrigo sem esperar por permissão. Seus 3 associados o seguiram, com os rostos igualmente sérios. Rodrigo pareceu confuso, depois irritado e, por fim, preocupado. Ele olhou para Diego, que estava vestindo o paletó perto da porta. O que você disse a eles? Perguntou Rodrigo. Diego o encarou com a mesma calma perturbadora. Eu lhes disse a verdade. A verdade sobre o quê? Sobre o que você realmente estava tentando fazer com aquele contrato? O rosto de Rodrigo empalideceu. Não sei do que você está falando. Sabe sim, disse Diego calmamente. Página 47, cláusula 18, subseção 3. A cláusula de transferência de responsabilidade escondida em caracteres chineses clássicos que seus tradutores de Harvard não perceberam. Aquela que teria transferido todas as violações regulatórias da Wang Industries diretamente para os livros da sua empresa no momento em que o Sr. Liu assinasse. A cor sumiu completamente do rosto de Rodrigo. Você estava tão ocupado sendo esperto, tentando enganar investidores chineses, que se esqueceu de que algumas pessoas realmente leram o contrato inteiro, continuou Diego. Passei 5 anos aprendendo a identificar exatamente esse tipo de fraude, porque foi a fraude que me levou para a prisão quando confiei demais e não a vi chegar. A voz de Rodrigo saiu estrangulada. Você não pode provar. Não preciso provar nada, interrompeu Diego. A equipe jurídica do Sr. Liu está no seu escritório agora e imagino que não estejam planejando assinar seu contrato. Provavelmente estão planejando denunciá-lo à Comissão de Valores Mobiliários. Atrás de Rodrigo, os executivos ficaram completamente em silêncio. James Morrison parecia estar passando mal. Essa era para ser a minha grande jogada, sussurrou Rodrigo, quase para si mesmo. O acordo com Wang teria coberto todas as perdas do último trimestre. Sem ele, o conselho vai... Ele parou, percebendo que estava falando em voz alta. Suas mãos tremiam. Diego pegou sua pasta e caminhou em direção ao elevador. Ao apertar o botão, ouviu o telefone de Rodrigo tocar. Depois, o de James. Em seguida, todos os telefones do escritório vibraram ao mesmo tempo. As portas do elevador se abriram. Diego entrou. Antes que as portas se fechassem, ele viu Rodrigo cambaleando em direção ao seu escritório, onde o Sr. Liu o esperava. Seu passo confiante de 1 hora atrás havia sido substituído pela marcha incerta de um homem que acabara de perceber que havia se destruído. O que Rodrigo ainda não entendia era que a verdadeira educação de Diego não viera de livros de negócios ou aulas de idiomas. Ela viera de 5 anos, sentado em uma cela de prisão, analisando cada detalhe da fraude que destruiu sua vida, estudando-a de todos os ângulos até que pudesse identificar esquemas semelhantes a quilômetros de distância. Os mesmos esquemas que homens poderosos como Rodrigo usavam todos os dias, pensando que ninguém seria inteligente ou corajoso o suficiente para denunciá-los. Diego saiu da Mendes & Associates para a tarde de Chicago.
o peso de 5 anos se dissipando um pouco de seus ombros. Seu telefone vibrou. Número desconhecido. Senhor Silva, a voz era calma, ponderada. Aqui é Michael Chen, advogado corporativo da Liu & Partners. O Sr. Liu Wei gostaria de se encontrar com você amanhã de manhã, às 9 horas, no Four Seasons, sala 1804. Diego parou de andar. Não sei bem o que eu poderia... O Sr. Liu foi bem específico, interrompeu Michael gentilmente. Ele disse que você mostrou a ele algo que a própria equipe jurídica dele não percebeu. Ele quer discutir uma proposta comercial. A ligação terminou antes que Diego pudesse responder. Naquela noite, Diego estava sentado em seu pequeno apartamento-estúdio em um prédio que cheirava a graxa velha e promessas quebradas. Seus móveis consistiam em um colchão no chão, uma mesa dobrável e um laptop que ele havia comprado em uma loja de penhores com seu último cheque de seguro-desemprego. Na tela, brilhava o site de notícias de negócios local. Últimas notícias. Mendes & Associates, sob investigação da SEC por fraude em negociações de contratos internacionais. O artigo era breve, mas condenatório. Uma denúncia anônima levou os investigadores a examinar o acordo com a Wang Industries. Agentes federais apreenderam documentos do escritório de Rodrigo naquela tarde. O conselho convocou uma reunião de emergência. Rodrigo Mendes foi suspenso enquanto aguarda a investigação. Diego fechou o laptop. Não sentiu nada. Nem satisfação, nem vingança. Apenas o eco vazio da justiça, que chega tarde demais para consertar o que está quebrado. Seu telefone tocou novamente. Desta vez, ele reconheceu o número. Sara, sua ex-noiva, que o deixara no dia seguinte à sua condenação, que testemunhara em sua sentença sobre o quanto se sentiu enganada por sua natureza criminosa. Ele deixou cair na caixa postal. Então, ouviu a mensagem, apesar de si mesmo. Diego, é a Sara. Vi a notícia sobre a Mendes em Associados. Eu também ouvi dizer que você esteve lá hoje. Eu queria dizer... Uma longa pausa. Me desculpe por tudo, por não ter acreditado em você, por ter ido embora quando você precisava de mim. Eu errei. Outra pausa. Se você quiser conversar, estou aqui. Diego apagou a mensagem. Alguns pedidos de desculpas vêm da culpa, não do crescimento. Ele aprendera essa lição atrás das grades. Na manhã seguinte, a suíte 1804 do Four Seasons era tudo o que o apartamento de Diego não era: espaçosa, elegante e inundada pela luz da manhã. O Sr. Liu estava sentado em uma escrivaninha de mogno com Michael Chen ao seu lado. Um terceiro homem estava perto da janela, alguém que Diego nunca tinha visto antes. Sr. Silva, começou o Sr. Liu em inglês, apontando para uma cadeira. Ontem, o senhor salvou minha empresa de uma fraude que teria nos custado 50 milhões de dólares e destruído nossa reputação nos mercados americanos. Minha equipe jurídica analisou o contrato depois que o senhor saiu. O senhor estava correto em todas as cláusulas. Diego sentou-se cuidadosamente. Eu apenas li o que estava escrito. Não, disse o Sr. Liu firmemente. O senhor entendeu o que estava escrito. Meus advogados, formados em Harvard, leram essas mesmas páginas por 2 semanas e não viram nada. O senhor viu em 6 minutos. Ele fez uma pausa. Onde o senhor aprendeu a analisar contratos como este? Na prisão federal, respondeu Diego honestamente. Eu tive muito tempo para estudar o que me passou despercebido da primeira vez. O homem junto à janela se virou. Era mais velho, distinto, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Meu nome é David Park, disse ele. Sou o consultor jurídico da Liu & Partners, divisão internacional. O Sr. Liu me pediu para vir de Nova York especificamente para me encontrar com você. Por quê? Perguntou Diego. Davi se aproximou. Porque temos um problema. Estamos expandindo para 6 novos mercados na América do Sul e no leste europeu.
Contratamos os melhores negociadores que o dinheiro pode comprar. Mas, depois de ontem, o Sr. Liu percebeu algo importante. Não temos ninguém em nossa equipe que pense como você. Como um criminoso, você quer dizer, disse Diego secamente. Como alguém que já esteve do outro lado da fraude, corrigiu Dave. Alguém que consegue identificar a decepção porque viveu suas consequências. Alguém que lê cada palavra de um contrato como se sua vida dependesse disso. Porque uma vez dependeu. O Sr. Liu se inclinou para a frente. Sr. Silva, quero lhe oferecer uma posição. Analista sênior de contratos para Liu & Partners. Salário de 180, 000 anuais, benefícios completos, bônus de assinatura de US 50 mil reais. Seu trabalho seria revisar todos os principais contratos que negociamos e encontrar o que nossos advogados deixaram passar. Diego os encarou, certo de que aquilo era algum tipo de armadilha. Vocês querem contratar um ex-presidiário? Quero contratar o homem que salvou minha empresa ontem, respondeu o Sr. Liu. Seu passado não me interessa. Suas habilidades, sim. Rodrigo Mendes também me fez uma oferta ontem, disse Diego lentamente. Foi uma armadilha para me humilhar. Eu não sou Rodrigo Mendes, disse o Sr. Liu. E algo em seu tom carregava absoluta certeza. No meu país temos um ditado. Zhenjin Bu Pa Huolian. O verdadeiro ouro não teme o fogo. Você foi testado pelo fogo, Sr. Silva. Isso o torna valioso, não inútil. Michael Chen deslizou um contrato pela mesa. Este é o seu contrato de trabalho. Leia com calma. Podemos esperar. Diego pegou o contrato com as mãos mais firmes do que em anos. Enquanto lia as páginas, sua mente viajou de volta ao seu primeiro dia na prisão. Seu companheiro de cela, Chen, o imigrante que lhe ensinara mandarim, dissera algo semelhante. A prisão não define você. Como você sai da prisão? Sim. Ele estava na página 12 quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você destruiu minha vida, seu lixo criminoso. Vou garantir que ninguém nesta cidade jamais o contrate. Você vai apodrecer nas ruas, que é o seu lugar. RM, Rodrigo. Ainda lutando, ainda convencido de que seu poder significava alguma coisa. Diego mostrou a mensagem ao Sr. Liu. É com isso que estou lidando. Rodrigo Mendes tem boas conexões. Se eu aceitar este trabalho, ele vai causar problemas para a sua empresa. O Sr. Liu leu a mensagem e sorriu friamente. Que ele tente. Ontem, o Sr. Mendes tentou fraudar minha empresa. Hoje, ele está sob investigação federal. Amanhã, ele explicará aos promotores por que existem outros 17 contratos em seus arquivos com cláusulas ocultas semelhantes. Ele olhou para Diego. Você não é o único que lê com atenção, Sr. Silva. Depois que você saiu, pedi à minha equipe que examinasse tudo. O que descobrimos foi muito pior do que um mau negócio. Davi acrescentou. Rodrigo Mendes está acabado. A SEC congelou seus bens. Seu conselho votou unanimemente por sua demissão. Até o final da semana, a Mendes & Associates provavelmente entrará com pedido de falência. Diego sentiu algo mudar dentro de si. Não vingança. Ele havia deixado esse veneno para trás anos atrás. Mas justiça. Justiça de verdade. Aquela que vem de expor a verdade em vez de enterrá-la. Há algo que você precisa saber, disse Diego em voz baixa. 5 anos atrás, fui preso por fraude que não cometi. Assinei documentos nos quais não deveria ter confiado. Acreditei em alguém que estava mentindo. Eu era ingênuo. Ele fez uma pausa, mas paguei por essa ingenuidade com 5 anos da minha vida. Aprendi a ler as pessoas, a detectar enganos, a nunca mais confiar nas aparências. Essa é a verdadeira habilidade que você está contratando. O Sr. Liu assentiu lentamente. E é exatamente por isso que estou lhe oferecendo este cargo. Qualquer um pode aprender direito contratual. Poucos conseguem aprender sabedoria. A sabedoria vem apenas do sofrimento. Diego pegou a caneta. Sua mão pairou sobre a linha da assinatura.
5 anos atrás, assinar o contrato errado destruiu sua vida. Hoje, assinar este contrato poderia reconstruí-la. A simetria não lhe passou despercebida. Antes de assinar, disse Diego, preciso saber uma coisa. Quando você descobrir que estou certo sobre o contrato ser fraudulento, o que você fará? Vamos embora, disse o Sr. Liu simplesmente. Lucro honesto apenas. É assim que minha família faz negócios há 3 gerações. Diego assinou seu nome. Diego Silva. A mesma assinatura que um dia o condenou, agora o libertando. Enquanto se levantava para apertar a mão, seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Rodrigo. Isso não acabou. Vou destruir você e qualquer um que o ajude. Mas, pela primeira vez em 5 anos, Diego olhou para uma ameaça de um homem poderoso e não sentiu nada além de pena. Porque Rodrigo ainda não havia entendido a lição mais importante que Diego aprendera na prisão. Quando você já perdeu tudo, não há mais nada para ameaçar. E quando você se reconstrói do nada, há tudo a ganhar. O que Rodrigo não conseguia ver, o que seu privilégio o cegara, era que o verdadeiro poder naquela sala havia mudado completamente. O ex-presidiário de quem ele zombara agora tinha todo o seu futuro em suas mãos, juntamente com provas de fraude que levariam anos para serem desvendadas no tribunal. E o poderoso CEO que passara a manhã enviando ameaças estava prestes a aprender o que eram consequências reais. O tipo de consequência que não vem dos muros da prisão, mas de ver tudo o que você construiu desmoronar porque você era arrogante demais para jogar pelas regras que você pensava que só se aplicavam às pessoas abaixo de você. 3 semanas depois de Diego assinar com a Liu & Partners, o Tribunal Federal no centro de Chicago estava lotado de repórteres, advogados e curiosos. A SEC agiu rapidamente. Rodrigo Mendes estava sentado à mesa da defesa. Seu terno caro já não estava impecavelmente passado. Sua postura confiante substituída por algo que parecia perigosamente próximo do pânico. Diego estava sentado na galeria, não como réu desta vez, mas como testemunha da acusação. A simetria de estar sentado no mesmo tribunal onde fora condenado 5 anos antes não lhe passou despercebida. Os mesmos pisos de mármore, as mesmas luzes fluorescentes fortes. O outro lado da justiça. A promotora, a procuradora federal assistente Jennifer Walsh, estava diante do juiz com um tablet na mão. Vossa Excelência, temos provas de fraude sistemática que se estendeu por 7 anos. O Sr. Mendes inseriu deliberadamente cláusulas ocultas em contratos internacionais, com o objetivo de transferir a responsabilidade para seus clientes sem o conhecimento deles. Temos 17 casos documentados. O advogado de Rodrigo, um advogado caro de Manhattan chamado Sterling, levantou-se de um salto. Objeção! Os contratos do meu cliente foram revisados por várias equipes jurídicas. Quaisquer descuidos foram erros administrativos não intencionais, não fraude. Então, talvez o Sr. Sterling possa explicar isso. Jennifer tocou em seu tablet. Na tela do tribunal, apareceu um e-mail de Rodrigo para seu advogado sênior, datado de 2 anos antes. Certifique-se de que a transferência de responsabilidade na seção 18 permaneça em caracteres chineses clássicos. O tradutor que contratamos diz que 90% dos revisores de contratos americanos não a perceberão. Nossos clientes assinam, nós cobramos as taxas e, quando surgem problemas regulatórios, eles assumem a culpa, não nós. O tribunal irrompeu em alvoroço. A juíza Matthews bateu o martelo. O rosto de Rodrigo passou de pálido a cinza. Sterling sentou-se pesadamente, percebendo que seu cliente acabara de se tornar indefensável. Onde você conseguiu esse e-mail? Rodrigo sibilou para sua advogada, alto o suficiente para que os repórteres próximos ouvissem. Jennifer continuou, com a voz firme. Obtivemos os servidores da empresa do Sr. Mendes por meio de um mandado federal. Mas a dica inicial veio de alguém que reconheceu o padrão de fraude.
Alguém que passou 5 anos estudando fraudes contratuais por dentro. Ela se virou ligeiramente. O senhor Diego Silva, que o senhor Mendes humilhou publicamente durante uma entrevista de emprego, apesar de o senhor Silva ser a única pessoa naquela sala qualificada para perceber o que Mendes estava realmente fazendo. Todas as cabeças no tribunal se voltaram para Diego. Ele manteve a expressão neutra, mas por dentro, algo que estava quebrado há 5 anos finalmente parecia que poderia se curar. As evidências continuavam surgindo. Capturas de tela de mensagens de texto onde Rodrigo se gabava de enganar investidores estrangeiros estúpidos que não sabem ler chinês legal. Registros bancários mostrando 4,2 milhões de reais em lucro pessoal de negócios que mais tarde levaram seus clientes à falência. Depoimento de James Morrison, o diretor financeiro, que recebeu imunidade em troca de revelar tudo. James parecia destruído no tribunal. Eu sabia que algo estava errado, testemunhou ele em voz baixa. Mas Rodrigo disse que era apenas um negócio agressivo. Ele disse que se eu o questionasse, seria demitido e colocado na lista negra. Então fiquei quieto. Ele olhou para Diego na galeria. Quando vi como ele tratou aquele jovem na entrevista, como zombou de alguém por tentar reconstruir sua vida, percebi que eu estava dando cobertura a um monstro. Foi quando liguei para a SEC. Na hora do almoço, o império de Rodrigo estava em pedaços. Sua empresa havia declarado falência naquela manhã. Sua esposa havia entrado com o pedido de divórcio na semana anterior. Sua filiação ao clube de campo foi revogada. Os membros da diretoria que antes riam de suas piadas, agora se recusavam a atender suas ligações. Diego saiu do tribunal para respirar. Repórteres o cercaram imediatamente. Senhor Silva, como se sente ao derrubar o homem que o humilhou? O senhor planejou isso como vingança? O que o senhor diria a Rodrigo Mendes agora? Diego levantou a mão pedindo silêncio. Quando falou, sua voz estava calma. Eu não derrubei ninguém. O Sr. Mendes se derrubou sozinho. Eu apenas li um contrato com atenção, algo que qualquer um deveria fazer. Se isso expôs a fraude já estava lá. Eu não a criei. Mas ele zombou do senhor publicamente, chamou o senhor de criminoso. Ele estava certo, interrompeu Diego. Sou um ex-presidiário. Cumpri 5 anos por fraude, mas cumpri minha pena e aprendi com isso. A diferença entre o senhor Mendes e eu é que eu paguei pelos meus erros. Ele achou que seu dinheiro e poder significavam que não precisava pagar. Um repórter insistiu. Há rumores de que o Sr. Mendes tentou subornar investigadores federais. O senhor pode confirmar? Diego permaneceu em silêncio. Ele não precisava confirmar nada. A verdade viria à tona durante a sentença. Essa verdade veio 2 meses depois. Rodrigo Mendes foi condenado a 12 anos de prisão federal, mais que o dobro do que Diego havia cumprido. As palavras do juiz foram duras. O senhor explorou sua posição de confiança, fraudou clientes internacionais vulneráveis e não demonstrou nenhum remorso. Quando teve a oportunidade de confessar, em vez disso, ameaçou testemunhas e tentou obstruir a justiça. Este tribunal não tem nenhuma simpatia por aqueles que acreditam que a riqueza os coloca acima da lei. Diego observou da galeria enquanto os agentes federais levavam Rodrigo algemado. Os olhos de Rodrigo encontraram os dele por um instante. Não havia mais arrogância, nem desprezo, apenas a constatação vazia de um homem que finalmente enfrentara as consequências das quais não podia escapar comprando. Do lado de fora do tribunal, o Sr. Liu esperava com Michael Shen. Justiça feita, disse o Sr. Liu simplesmente. Justiça feita, concordou Diego. Tenho algo para você, disse o Sr. Liu, entregando-lhe um envelope. Dentro havia um cheque de $200 mil. O valor que o Sr. Mendes lhe prometeu como bônus. Acredito em cumprir promessas, mesmo aquelas que outros quebram. Diego olhou fixamente para o cheque atônito. Sr. Liu, o senhor já me pagou um bônus de assinatura
Isto é diferente, interrompeu o Sr. Liu gentilmente. Isto é por ensinar à minha equipe e a mim uma lição importante. Estávamos prestes a assinar aquele contrato. O senhor nos poupou não apenas dinheiro, mas também reputação. Nos negócios, reputação é tudo. Ele fez uma pausa. Na vida também. Naquela noite, Diego voltou para seu apartamento, embora não fosse mais o mesmo estúdio. O salário que ele ganhava na Liu Partners lhe permitira mudar-se para um apartamento decente de um quarto, com móveis de verdade. Ele estava sentado à sua mesa, com o mesmo laptop da loja de penhores aberto à sua frente, mas agora a tela mostrava algo diferente. Um e-mail do Programa Federal de Educação Prisional. Senhor Silva, recebemos sua inscrição para ensinar ética empresarial e direito contratual a detentos, que se preparam para a soltura. Seria uma honra tê-lo como parte de nosso corpo docente voluntário. Diego digitou sua resposta com mãos firmes. Aceito. Quando posso começar? Porque a lição final de seus 5 anos atrás das grades não era sobre vingança ou reparação. Era mais simples do que isso. A melhor maneira de se curar da injustiça não é infligi-la aos outros. É impedir que outros passem pelo que você passou. Rodrigo tentara quebrá-lo. Em vez disso, o forjou em algo mais forte. Alguém que conseguia identificar predadores porque fora presa. Alguém que podia ensinar outros a evitar os erros que ele cometera. Diego não deixou escapar a ironia de que, enquanto Rodrigo começava sua sentença de 12 anos na mesma prisão federal onde Diego havia cumprido sua pena, Diego retornaria lá semanalmente como professor. Eles poderiam até se cruzar nos corredores. Mas Diego não se vangloriava. Ele simplesmente acenava com a cabeça, como um ser humano reconhece o outro, e continuava ensinando sua turma sobre a tênue linha entre negócios agressivos e fraude, sobre a importância de ler cada palavra, sobre como uma assinatura pode mudar tudo. 18 meses depois de Rodrigo Mendes ter começado sua sentença federal, Diego Silva estava na mesma sala de visitas da prisão onde certa vez se sentara em frente ao seu defensor público, ouvindo por que eles não conseguiam ganhar seu caso. Desta vez, ele usava um crachá de visitante e carregava uma pasta cheia de materiais didáticos. Sua turma de direito contratual tinha 15 alunos, homens entre 6 meses e 2 anos da soltura, todos tentando reconstruir habilidades que o mundo lhes dissera que nunca mais usariam. Diego reconheceu o olhar em seus olhos. Era o mesmo que ele vira em seu próprio reflexo por 5 anos. Hoje vamos estudar o caso da Wang Industries, anunciou Diego, projetando um contrato na tela. Fraude real, consequências reais. O CEO que arquitetou esse esquema está cumprindo 12 anos de prisão nesta penitenciária. Uma mão se ergueu. Marcos, um ex-contador de 28 anos. É verdade que foi você quem o pegou? Eu li o contrato, corrigiu Diego. Ele se pegou por ser arrogante o suficiente para achar que ninguém perceberia. Depois da aula, Diego caminhou pelo pátio da prisão até seu carro. O guarda no posto de controle o deixou passar com um aceno respeitoso, tão diferente do frio processo que ele havia sofrido como detento. Ao chegar ao estacionamento, viu uma figura de uniforme laranja de presidiário do outro lado da cerca, esvaziando lixeiras como parte de um trabalho braçal. Rodrigo Mendes. Seus olhares se encontraram através da cerca de arame. O rosto de Rodrigo havia envelhecido 10 anos em 18 meses. O executivo perspicaz havia desaparecido, substituído por algo diminuído e desgastado. Ele abriu a boca como se fosse falar, mas logo a fechou. O que poderia dizer? Que pedido de desculpas faria alguma diferença agora? Diego não se vangloriou, não zombou, simplesmente acenou com a cabeça uma vez, a maneira como se reconhece outro ser humano, e caminhou até seu carro. Naquela noite, Diego estava sentado em seu escritório na sede da Liu Partners, em Chicago. Seu cargo havia sido atualizado 6 meses antes. Vice-presidente sênior de conformidade de contratos internacionais.
Sua equipe era composta por 12 analistas, todos revisando contratos para grandes corporações em 3 continentes. Só no último trimestre, eles impediram a assinatura de 4 contratos fraudulentos, economizando mais de 300 milhões de reais para os clientes. Seu telefone vibrou. Uma mensagem do Sr. Liu. Reunião do conselho amanhã. Grande anúncio. Esteja preparado. Na manhã seguinte, Diego entrou na sala de reuniões da diretoria e encontrou não apenas a liderança da Liu Partners, mas também representantes de outras 6 corporações. O Sr. Liu estava na cabeceira da mesa. Senhores e senhoras, começou o Sr. Liu. Gostaria de apresentar Diego Silva, que revolucionou a forma como abordamos a segurança de contratos. Em 18 meses, sua divisão se tornou o ativo mais valioso da nossa empresa. Não pelos negócios que fechamos, mas pelos desastres que evitamos. Ele fez uma pausa. É por isso que tenho o prazer de anunciar que a Liu Partners está transformando a divisão do Sr. Silva em uma empresa independente. Silva Contract Security Solutions. O Sr. Silva será o fundador e CEO. Seremos seu primeiro grande cliente e investidor. O coração de Diego parou. Senhor Liu, eu não... Você merece, interrompeu o Sr. Liu com firmeza. Você conquistou isso. Você provou que sabedoria e integridade importam mais do que pedigree ou privilégio. Sua empresa se especializará em ajudar organizações a evitar fraudes. Quem melhor para liderar essa missão do que alguém que já esteve dos 2 lados da moeda? A sala aplaudiu. Aplausos genuínos, não aqueles aplausos irônicos de 18 meses atrás na Mendes & Associates. Naquele fim de semana, Diego recebeu uma visita inesperada em seu novo apartamento no centro da cidade. Um espaçoso apartamento de 2 quartos com vista para o Lago Michigan, que ainda parecia surreal. O porteiro anunciou: "A senhora Sarah Henderson está aqui para vê-lo." Sarah, sua ex-noiva que o havia deixado em seu momento mais difícil. Ele a deixou subir mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Ela parecia a mesma, loira, elegante, bem-sucedida. Mas algo em seus olhos havia mudado. "Não vou tomar muito do seu tempo", disse Sarah, parada sem jeito na sala de estar dele. "Vi o artigo na Forbes sobre sua nova empresa. Queria te dar os parabéns. E queria me desculpar, desta vez de verdade, não apenas por mensagem de voz." "Tudo bem", disse Diego simplesmente. "Eu fui cruel", continuou Sarah. "Quando você precisou de apoio, eu fugi. Acreditei no que todos diziam sobre você, em vez de acreditar em você. Fui fraca e egoísta, e me arrependo disso todos os dias desde então." Diego a encarou por um longo momento. Uma parte dele, a parte que um dia a amou, queria se sentir vingada. Mas, acima de tudo, ele se sentia cansado. "Agradeço por dizer isso", disse ele com cautela. "Mas não acho que haja nada para reconstruir aqui. Somos pessoas diferentes agora. Eu não sou quem eu era, e honestamente sou grato por isso. O que aconteceu comigo, inclusive você ter ido embora, me tornou mais forte." Sarah assentiu, com lágrimas nos olhos. "Eu sei, eu consigo ver. Você está melhor do que estava, melhor do que eu jamais fui." Ela se virou para sair, mas parou. "Por mais que valha a pena, estou orgulhosa de você. Não que meu orgulho importe mais." Depois que ela saiu, Diego ficou na janela observando o pôr do sol pintar o Lago Michigan em tons de dourado e carmesim. Seu celular mostrava 17 mensagens não lidas. Investidores interessados em sua nova empresa, jornalistas querendo entrevistas, ex-presidiários de sua turma pedindo conselhos sobre candidaturas a emprego. Uma mensagem se destacou, de James Morrison, ex-diretor financeiro de Rodrigo. "Diego, começo meu serviço comunitário na semana que vem. 500 horas pela minha participação na fraude. Mas também comecei a trabalhar como voluntário em programas de reintegração, ajudando ex-presidiários a encontrar emprego.
Sei que isso não compensa minha covardia, mas aprendi algo observando você. Fazer a coisa certa tarde é melhor do que nunca fazer. Obrigado por essa lição. Diego sorriu e respondeu digitando: Todos nós cometemos erros, James. O que importa é o que fazemos depois. 6 meses depois, a Silva Contract Security Solutions operava em um andar inteiro de escritórios no centro de Chicago. Diego havia contratado 30 pessoas, incluindo 5 ex-presidiários de suas aulas na prisão. Um deles, Marcos, tornou-se seu chefe de detecção de fraudes. Descobriu-se que um ex-contador que havia cumprido pena por peculato era excelente em detectar manipulação financeira. A reputação da empresa cresceu rapidamente. Empresas da Fortune 500 a procuravam especificamente porque a equipe de Diego detectava coisas que os advogados tradicionais não percebiam. Eles haviam evitado mais de $2 bilhões em contratos fraudulentos em seu primeiro ano. No aniversário de 1 ano da fundação da empresa, Diego voltou à prisão federal para sua aula semanal. O guarda no posto de controle lhe entregou um envelope. O detento 84762 pediu que eu lhe entregasse isto. Disse que você saberia quem era. O número de prisioneiro de Rodrigo. Diego abriu o envelope em seu carro. Dentro havia uma carta escrita à mão em papel timbrado da prisão. Senhor Silva, duvido que se importe com o que tenho a dizer, e não o culpo. Mas estou fazendo um curso de ética empresarial aqui, obrigatório para todos os detentos da Unidade de Crimes Financeiros. A instrutora mencionou o seu caso, como o senhor cumpriu pena por fraude que não cometeu porque confiou na pessoa errada. Depois, ela mencionou o meu caso, como eu cometi fraude porque me achava mais esperto que todo mundo. O contraste não me passou despercebido. O senhor foi para a prisão e saiu melhor. Eu vou para a prisão e vou perceber que nunca fui bom para começo de conversa. Não espero perdão. Só queria que o senhor soubesse que o que o senhor está fazendo, ensinando pessoas aqui, administrando sua empresa com integridade de verdade, importa. Mostra que a redenção é possível, mesmo quando você acha que não a merece. Talvez especialmente nesses casos. Rodrigo Mendes. Diego dobrou a carta cuidadosamente e a colocou em sua pasta. Ele não responderia. Rodrigo não precisava de seu perdão ou validação. Ele precisava encontrar essas coisas por si mesmo, da mesma forma que Diego havia feito. Naquela noite, Diego estava em frente a um espelho em seu apartamento, ajustando a gravata para uma palestra na Escola de Negócios da Universidade Northwestern. O convite especificava o tema: Transformando a adversidade em oportunidade, uma história de sucesso de segunda chance. Olhando para o seu reflexo, Diego mal reconheceu o homem que o encarava. Não porque ele parecesse diferente, embora o sucesso certamente o tivesse mudado externamente, mas porque tudo dentro dele havia se transformado. A raiva que antes o consumia havia desaparecido. A amargura havia evaporado. O que restava era propósito, clareza e a certeza inabalável de que seu valor nunca fora definido por uma condenação, uma sentença ou o escárnio de homens poderosos que confundiam crueldade com força. A verdadeira vingança, ele aprendera, não era destruir Rodrigo Mendes. Aquele homem havia se destruído. A verdadeira vingança era construir algo significativo a partir das cinzas da injustiça, provando que segundas chances não são apenas sobre perdão, são sobre transformação. Se esta história te emocionou, inscreva-se no canal para mais relatos reais de pessoas que transformaram seus momentos mais sombrios em suas maiores vitórias, porque às vezes o único caminho a seguir é se reconstruir e se tornar alguém que até seus inimigos teriam que respeitar. Diego Silva aprendeu a lição mais difícil que a vida pode ensinar, que a melhor vingança não é fazer seus inimigos sofrerem, é se tornar tão bem-sucedido, tão íntegro, tão inegavelmente valioso que o julgamento inicial dele sobre você se torne o maior erro de suas vidas.
Rodrigo Mendes tentou humilhar um ex-presidiário. Em vez disso, ele criou um concorrente que personificava tudo o que Rodrigo fingia ser: honesto, habilidoso e realmente digno do poder que detinha. E no final, essa foi a justiça que mais importou.